Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos discutir sobre inúmeros tópicos aqui no canal. Dentre os temas, iremos discutir aí sobre o cenário aí devastador, né, com as chuvas no Rio Grande do Sul. E iremos comentar no que isso aqui afeta o mercado acionário brasileiro, em preferência algumas ações, tá? Iremos comentar aí também sobre os fundos imobiliários, pessoal, se eles realmente são bons aí para uma carteira de dividendos e não só para uma carteira de dividendos, se eles realmente fazem sentido aí no médio a longo prazo. E iremos comentar aí sobre o fluxo de capital estrangeiro na nossa bolsa de valores, tá? Iremos comentar aí sobre algumas outras notícias da Suzano, que a ação desaba aí, pessoal, após notícias sobre oferta bilionária por ativos em IPO. Iremos comentar também um pouco do resultado aqui do Banco Banrisul e comparar aí com as distorções do mercado atualmente, tá? Bom, mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem o vídeo e não se esqueçam de deixar nos comentários vídeos que vocês queiram que eu realize aqui no canal. Cabe ressaltar, pessoal, que eu peço para que vocês fiquem atentos aí no canal, porque eu irei aí mais tarde, com o passar dos dias, fiquem atentos porque eu irei anunciar uma live aqui no canal, ficaremos ao vivo e eu irei aqui discutir inúmeros tópicos sobre bolsa de valores, ações e os tópicos que meus inscritos já venham me pedindo aí no particular há bastante tempo, tá? Primeiramente, pessoal, aqui minha carteira de ações, tá? Ela está com uma variação positiva de 8,28%, tá? E hoje aí minhas ações estão concentradas em Banco do Brasil e Irani, tá? Vale ressaltar que para dia 10 terei um novo aporte aqui na carteira do canal, fiquem atentos, e também irei receber novos proventos da Irani, onde eu posso estar reaplicando e comprando mais ações. Muitos inscritos me perguntaram por que eu não mostro mais a tela da minha corretora. É porque, como a minha corretora é a Nuinvest, né? A Nuinvest passou por algumas modificações, então meus investimentos agora não é mais possível visualizá-los pelo notebook, tá? Eu não pretendo estar migrando de corretora por agora, tá? Mais adiante posso pensar nessa possibilidade, mas eu vou estar aqui retratando os meus investimentos no Investidor 10, que é basicamente a mesma coisa, e as atualizações eu estarei passando para vocês aqui. Bom, primeira notícia aqui, pessoal, mesmo com trégua da chuva, nível de água não baixa em Porto Alegre, realmente aqui um cenário totalmente devastador lá no Rio Grande do Sul. Minhas condolências para toda a população da cidade, tá? E infelizmente realmente foi algo perturbador o que tem acontecido no estado. Realmente a cidade está literalmente debaixo d'água, tá? E isso aqui, como a notícia explica, que apesar de Porto Alegre estar com céu limpo desde o último domingo, os níveis das águas continuam altos, alagando áreas que não haviam sido atingidas no momento. E moradores tiveram aí, da capital gaúcha, né, tiveram que evacuar as regiões depois que bombas de drenagem da prefeitura foram inundadas. Então, realmente um cenário aqui muito complicado para a cidade e vamos ficar aí na torcida para que a cidade melhore para os próximos dias, tá? E isso, pessoal, impactou gravemente aqui as ações do Banco Banrisul. Percebam que só no dia de hoje as ações caíram mais de 7,41% e na semana as ações acumulam uma queda de 10,59%. Toda essa queda acentuada se deve sim pelo cenário que tem acontecido na cidade, tá? Realmente o que aconteceu foi devastador e o Banrisul, a sede dele fica no Rio Grande do Sul em específico, consequentemente ele vai ser afetado aí até pelas questões de lucratividade para o próximo trimestre devido aí a esse cenário. Então o mercado já tem precificado aqui todo esse pânico, tá? Vale ressaltar, pessoal, que o último resultado da empresa do quarto trimestre de 2023, o banco reportou um lucro líquido em 2023 de 871 milhões, tá? Realmente uma alta de 11,5% nos últimos 12 meses. Para o balanço do primeiro trimestre de 2024, podemos ver um lucro líquido saudável, até porque talvez esses efeitos que têm acontecido no Rio Grande do Sul venham aí a se perpetuar nos balanços da empresa para os próximos trimestres vigentes, tá? O lucro aí, no quarto tri de 2023, encerrou-se em 304 milhões, tá? Então, um bom lucro líquido aqui. A margem financeira do banco teve uma alta de 15,3%. Despesas administrativas teve uma leve alta, tá? Captação total uma alta e a carteira de crédito do banco saltou em 9,3%, tá?
o banco cita aí que tem evoluído de uma maneira bem expressiva. A rentabilidade do banco também seguiu na mesma linha de 11,5% de alta e o lucro saltou 138,6% aí nos últimos meses, tá? E nos últimos trimestres. Isso aqui foi devido ao seu aumento de margem e receita que o banco tem crescido de uma maneira bem expressiva, tá? A carteira de crédito do banco também saltou na mesma linha, saltou de 49,1 bilhões para 53,7 bilhões. Vale ressaltar que o Banco Banrisul é um banco small cap, né? Tem uma capitalização de mercado na Bolsa de Valores de 5 bilhões de reais, então o banco tem apresentado um crescimento bem expressivo em crédito rural, crédito imobiliário e as despesas com provisões têm diminuído, tá? No caso, o índice de cobertura está bom e aqui o índice de inadimplência da empresa está controlado, tá? Para PJ aqui, para pessoa física, o banco continua aqui com suas despesas controladas, tá? O Banco Banrisul, vale ressaltar, pessoal, que o índice de Basileia aqui do banco está em 16,76% e o pessoal acaba brincando aqui que ele é um pequeno banco do Brasil, porque ele também tem uma agenda de pagamentos para o ano de 2024. Claro que ele reduziu seu payout de 50% para 45%, porém, podemos esperar um provento satisfatório aí para os próximos trimestres, tá? Mas, obviamente, que temos que ficar atento aqui com esse caso que aconteceu em Porto Alegre, que foi realmente muito grave, que isso aqui pode sim impactar nos balanços da empresa, tá? Mas só aí os próximos balanços irão mostrar, até porque esse cenário pode sim melhorar até o próximo trimestre, são três meses aí até o segundo trimestre de 2024, então até lá, se Deus quiser, isso aqui irá melhorar e o banco não sofrerá tanto aí com os impactos que tem sofrido com as fortes chuvas, né? Isso aqui impacta de uma maneira bem expressiva e não é à toa que o mercado tem castigado aí na cotação, esperando essa piora aí de resultados para o Banco Banrisul devido a um cenário totalmente extrínseco e adverso, tá? Agora, pessoal, comentando um pouco aqui sobre os fundos imobiliários, tá? Eu vou retratar aqui dois fundos imobiliários para vocês, o HGLG e o MXRF11. Iremos comparar aí com as ações. Para isso, eu irei utilizar um site chamado Oceans 14, que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo para que vocês possam visualizar e vislumbrarem aí os ativos para que vocês possam analisar de uma maneira bem expressiva, tá? Vale ressaltar, pessoal, que fundos imobiliários é totalmente diferente de ações, porque fundos, eles são cotas aí no caso, galpões logísticos, né? Imóveis e específicos que tem o controlador, o gestor aí, o dono do fundo, tá? Enquanto as ações são pedaços de empresas, tá? Você compra participações societárias em empresas de capital aberto na Bolsa de Valores. Então, essa é a principal distinção dos dois, tá? Eu, particularmente, sou mais adepto a investir na parte de ações, não só pela familiaridade, mas também porque as ações historicamente entregaram um retorno muito superior aos fundos imobiliários. Isso se deve sim pela capacidade de crescimento que as empresas conseguem entregar. Porque as empresas, pessoal, são organismos vivos, estão sempre se movendo aí para gerar valor à população, então as empresas têm um potencial de expansão muito maior. Obviamente que sim, muitas pessoas dizem que os fundos imobiliários pagam dividendos mensais, portanto, as empresas também pagam os dividendos sustentáveis, até semelhantes ou maiores do que o fundo, porque nas ações a gente tem um fator que os fundos imobiliários acabam não tendo, que é a volatilidade. Dependendo do preço que você acaba pagando pela empresa, você pode obter um dividend yield muito superior ao de um fundo imobiliário e ainda assim ter um potencial de valorização muito mais expressivo. Você pode ter ali um crescimento patrimonial muito melhor. Fora que as empresas, a depender do setor, têm até menos riscos do que um fundo, porque o fundo ele tem aí questões, né, muito arriscadas, como por exemplo, se a gestão do fundo for aí ruim, o fundo pode acabar perdendo muito, tá? Muito dinheiro mesmo, que é o caso do HCTR11, que caiu mais de 90% na cotação. Então você imagina que mesmo com os dividendos que foram pagos, os cotistas ainda tiveram prejuízo, enquanto que nas empresas essa probabilidade de acontecer é quase ínfima, principalmente se você estiver exposto a setores perenes. Então, as empresas você tem três fatores ao seu favor: pagamento de dividendos até superior dos fundos imobiliários, o potencial de apreciação das mesas e potencial de expansão e a volatilidade que você pode comprar as ações em preços mais depreciados, tá? E se pegarmos aqui, pessoal, veja só, o Banco do Brasil ao longo dos últimos 20 anos entregou
um retorno de 9.686%, tá? Enquanto que o HGLG 11 entregou um retorno de 161%. Veja só a disparidade de um fundo imobiliário para uma empresa, tá? Então significa que, vamos colocar aqui, pessoal, em termos brutos, tá? Porque eu não vou ficar fazendo muitos cálculos aqui nesse vídeo. Uma pessoa que acabou investindo 100 mil há 20 anos atrás, tá? No histórico completo aí, desde o Plano Real, colocando aqui de exemplo, no Banco do Brasil, hoje teria transformado esse capital em 9 milhões de reais. E se considerarmos 1% aí de 9 milhões, tá? Se colocarmos aqui 9 milhões mais 1%, que é o que você tem aí em média nas ações ao mês, né? Você estaria ganhando aí 90 mil por mês em dividendos hoje. Isso se você tivesse aplicado esse dinheiro e reinvestido todos esses proventos ao longo desses 20 anos. Por quê? Porque o que foi entregue foi com dividendo reinvestido. A variação nominal foi apenas aí a valorização das ações. Por isso que o dividendo ele representa 70% a 80% do retorno ao acionista, tá? Enquanto em HGLG, você apenas, se você tivesse comprado desde a existência aqui desse fundo, tá? Que não foi, logicamente, desde o Plano Real, até porque os fundos imobiliários não têm um histórico tão grande assim quanto as empresas, eles são novos aí, né? Tanto que nos Estados Unidos não tem fundos imobiliários, você tem o REITs, né, que são diferentes aí, é tipo uma empresa mais ou menos. Aqui no Brasil não, temos realmente os fundos. Se você tivesse investido aí 100 mil reais nesse fundo imobiliário, com uma rentabilidade de 161,36%, hoje você teria um patrimônio equivalente a 261 mil reais. Então vocês vejam a disparidade aí. Realmente o mercado acionário pode potencializar um retorno muito maior do que fundos imobiliários, tá? Então, ao meu ver, eu sigo sim apto totalmente pela parte de ações. Obviamente que tem que ter estômago, tá? Porque se você selecionar empresas ruins, que se deterioraram ao longo do tempo, que não sejam de bons setores, e principalmente você pagar um preço elevado por uma empresa, pagar em maior do que ela realmente vale, você pode sim sofrer prejuízos temporários, tá? E além disso, você tem que pegar empresas aí que tenham uma boa frequência de dividendos para que você tenha aí esse retorno no médio a longo prazo. Agora, pessoal, vamos partir aqui um pouco para o fluxo de capital estrangeiro na B3. Nos últimos meses aí, principalmente para maio e abril, tivemos uma saída massiva de capital estrangeiro, 1,3 bi aqui. E para quem não sabe, o capital estrangeiro é quem manda na bolsa, porque 50% do capital é o capital estrangeiro que entra e sai do país, tá? Enquanto os institucionais, pessoas físicas e instituições financeiras é uma parcela menor aí da composição de preços na bolsa. A pessoa física, então, é ínfima, que somos nós aqui, os nossos volumes de recursos não são capazes de fazer preços aí na bolsa de valores. Quem manda, de fato, é o capital estrangeiro. E com essa entrada aqui que tivemos robusta, dia 3/5 de capital estrangeiro aqui na nossa bolsa de valores, nós podemos perceber que o Ibovespa aí apresentou uma leve alta aí nessa última semana de 1,83%, porém na ótica aí anual tivemos uma alta de 22,88%, mas justamente nessa parte aqui, quando o capital estrangeiro começou a sair da bolsa, perceba aqui que realmente a bolsa começou a despencar, porque o capital estrangeiro começou a sair de uma maneira bem expressiva, tá? Então, vocês precisam ficar de olho nisso. Obviamente que eu não olho muito para índices, tá? Eu apenas olho para ter uma oportunidade de preços, porque as ações, principalmente as large caps, empresas de alto valor de mercado, tendem a seguir o seu benchmark, né? Que é o seu mercado aí de referência, que é o Ibovespa aqui no Brasil. Logicamente que minha carteira, somente o Banco do Brasil segue essa linha, né? Porque a Irani, ela é uma small cap e não é listada aí no Ibovespa, pelo menos de uma magnitude bem elevada, tá? Então a Irani está de fora aí de todas essas coisas, tá? Agora, pessoal, falando um pouco aqui mais sobre essa questão de Ibovespa, então, realmente tivemos aqui um pouco dessa alta aí, portanto, algo que devemos nos atentar é para as oportunidades, porque se o Ibovespa ficar em queda por muito tempo, podemos vislumbrar oportunidades aí na nossa bolsa, principalmente em boas empresas, que possivelmente podemos pagar mais barato e ter um yield ainda maior, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obviamente que faltou aqui mais uma notícia, pessoal. Peço perdão para vocês aqui, vou estar falando agora mesmo. A Suzano, a ação desaba aí, né? Se vocês pegarem aqui no gráfico, a ação desaba após notícias sobre oferta bilionária por ativos da IP. E aqui a notícia cita que as ações da Suzano registraram uma forte queda na sessão desta terça, né? Após notícias de haters aí de que a companhia de papel e celulose brasileira contatou a International Paper sobre uma oferta toda em dinheiro que pode ser avaliada em 15 bilhões de dólares, tá? Portanto, pessoal, essa queda que vislumbramos aí em Suzano, se a gente colocar aqui Suzano Ações, né? Pra gente ver aí
o gráfico da empresa, só hoje a empresa caiu 12,27% por esse boato aí, tá? E se colocarmos na ótica anual, a Suzano sobe 25,4%. Porém, pessoal, a Suzano é uma empresa cíclica, tá? Porque diferentemente da Klabin, ela é uma empresa que tem 80 a 90% do seu portfólio atrelado em celulose. Então, realmente aqui a Suzano do setor de papel é a mais cíclica de todas. Por isso aí que você necessita tomar um cuidado redobrado com essas empresas, porque ela vai variar aí em função com o preço da celulose, tá? Não só o preço das ações, do valor de mercado, como sim a empresa em si, os resultados que ela proporciona. Se há uma queda aí no preço da celulose, consequentemente podemos vislumbrar uma queda dos seus resultados. O mercado, cotações como seguem resultado caindo, lucro piorando, né, dívida aumentando, as ações irão despencar. Percebo que já despencou de R$ 65 para R$ 52. Então, saiba que a Suzano é assim, fora que ela não tem um pagamento tão aí robusto de dividendos, tá? Então isso aqui é o que me afasta da empresa, acabo preferindo ficar aí com a Irani, que dentre todas elas é a menos cíclica de todas. A Klabin, obviamente, não tem uma ciclicidade tão grande, salvo engano, aí 40% a 50% da receita atrelada à celulose, portanto, ainda assim tem uma leve ciclicidade, tá? E pelos preços de hoje e pelo próprio portfólio, a Irani é a mais segura de todas, porque não depende de celulose para acabar produzindo os seus resultados. Então, a companhia tem a sua capacidade produtiva totalmente equilibrada, né, totalmente verticalizada, e ainda por cima distribui dividendos trimestrais, tá? Logicamente, se a dívida ficar aí menor do que 2,5 vezes, tá? E, pessoal, para complementar aqui o nosso vídeo, né, antes de encerrar, o dólar aí teve até que uma apreciação nessas últimas semanas, tá? Se pegarmos aqui na ótica mensal, o dólar teve uma leve alta aqui, ó, chegou a 5,26, agora está voltando aqui para 5,7. Por que o dólar está caindo novamente? Justamente por conta do capital estrangeiro. Quanto mais capital estrangeiro entra aqui na nossa bolsa de valores, o dólar tende a cair, tá? Porque tem aí uma menor demanda, no caso, né? Quanto mais escasso for o capital estrangeiro aqui no nosso país, o dólar tende a aumentar. Porque o dólar fica mais escasso, ele ficará mais caro. Então, quanto mais capital estrangeiro entra, o contrário também acontece. O dólar tende a se desvalorizar. Por isso que tem aí realmente essa disparidade entre a Bolsa brasileira e o dólar. Se a Bolsa ela sobe, o preço das empresas acabam aumentando, né? Há um ingresso de capital estrangeiro muito massivo aqui no nosso país, o dólar tende a se desvalorizar, que nem nos períodos aqui, que nem se a gente pegar nos períodos aqui de 2019, que o dólar estava aí a 3,78, tá? Por quê? Porque realmente nossa bolsa estava nas máximas, tá? E o volume de capital estrangeiro empregado nessa época era muito elevado. Quando a taxa de juros começou a aumentar, né, e o capital estrangeiro com as taxas de juros altas, principalmente num país emergente como o Brasil, tende a retirar os seus recursos. Por quê? Porque há uma desvalorização das ações. Então, eles tiram o capital estrangeiro do país e o dólar sobe, né, acaba subindo aí por conta dessa escassez de capital estrangeiro que temos na Bolsa de Valores. Bom, pessoal, vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões aí nos comentários de vídeos futuros que vocês queiram que eu realize. E como mais uma vez vou citando, fiquem atentos porque logo mais teremos uma live aqui no canal. Irei comentar sobre diversos tópicos aí que eu não comento nos vídeos, tá? Então é uma live muito construtiva que agregará muito valor a vocês. E eu passarei conhecimentos que eu não passo aqui no canal, principalmente porque a live ela tem uma duração maior, dura de 30 a 40 minutos, e vocês poderão ter um enriquecimento aí de conhecimento bastante elevado. Bom, pessoal, vou terminar o vídeo por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.